Foi no silêncio do coração que Deus escreveu a resposta que os olhos ainda não conseguem ler. Quantas vezes você se perguntou se Deus ouviu sua oração? Quantas vezes ficou em silêncio, esperando um sinal, enquanto a alma clamava por direção? Talvez você esteja nesse exato momento diante de uma decisão, de um sonho ou de uma dor, esperando por uma resposta que não chega. Esta oração é para você que tem buscado ouvir a voz de Deus em meio à confusão das emoções. É para quem já tentou compreender com a mente, mas sabe no fundo que a resposta está em outro lugar, mais profunda, mais sagrada, mais escondida. Deus fala em silêncio, em símbolos, em suspiros. E hoje, Ele quer revelar o que já foi colocado aí dentro, no seu espírito, no seu coração. Se você ficar até o final, sentirá a presença de Deus soprando luz sobre aquilo que parecia incerto. A resposta virá, não como explicação, mas como paz. Não como prova, mas como direção. Bem-vindo ao canal Caminho do Sagrado. Se essa mensagem te tocar, curta o vídeo e inscreva-se para caminhar conosco em oração todos os dias. Quantas respostas já estavam dentro de você, mas o medo de errar abafou a voz do Espírito? Quantas vezes você teve paz em algo e depois se confundiu por ouvir conselhos contrários, opiniões alheias, ruídos que não vinham do céu? O coração, quando guiado por Deus, se torna um santuário onde as respostas não gritam, elas sussurram. Talvez você esteja esperando uma revelação grandiosa, mas Deus já te respondeu no detalhe, naquela sensação de paz que ninguém entendeu. Foi naquela noite em que você chorou e, de repente, sentiu um alívio que não veio de explicação nenhuma. Foi naquela conversa inesperada, naquela palavra simples, naquele sonho que parecia apenas imaginação. Deus fala assim, de forma suave, mas certeira. A presença dele não é barulhenta, é profunda. E quando ele revela algo ao coração, não vem com peso nem cobrança. Vem com leveza, mesmo quando a resposta pede coragem. Hoje, Deus quer reacender em você aquela intuição santa que o tempo tentou apagar. Se o mundo tem te confundido, peça agora a Deus que retire o véu, pois o que é dele permanece, o que é dele se revela, e o que é dele já está em você. Há momentos em que o coração sente o que a mente ainda não consegue explicar. E é exatamente aí, nesse espaço entre o sentimento e o entendimento, que Deus começa a escrever suas respostas. Talvez você esteja vivendo esse tempo agora, um tempo de espera, de perguntas sem eco, de decisões que parecem cercadas por névoas, e tudo que você queria era ouvir claramente. Vá por aqui, siga por ali, espere mais um pouco. Mas o céu, às vezes, responde com silêncio, e isso pode doer. Mas o silêncio de Deus não é abandono, é construção. Enquanto você ora, Ele prepara. Enquanto você se inquieta, Ele alinha o invisível. Porque o que Ele revela ao coração não vem para agradar os sentidos, vem para despertar a fé. Você já percebeu como certas respostas não vêm com palavras, mas com um descanso interior? Como, de repente, algo dentro de você se acalma, mesmo que as circunstâncias ainda estejam turbulentas. Esse é um dos sinais da resposta divina, a paz que excede o entendimento. Ela não é explicável, mas é inconfundível. Talvez você esteja tentando racionalizar tudo, analisando prós e contras, pedindo sinais visíveis, esperando que tudo faça sentido. Mas Deus, às vezes, não responde com lógica. Ele responde com convicção, com uma certeza suave, mas firme, que toma conta da alma como quem acende uma luz no meio da madrugada. Não despreze os pequenos sinais. Não ignore o arrepio inesperado, a frase dita por alguém que nem sabe do que você está vivendo, a leitura que parece feita sob medida, o sonho que volta toda noite.
Esses são fios invisíveis que Deus costura na alma até formar um quadro claro da resposta. E Ele vai te mostrar no tempo certo o que já está plantado em seu espírito. Enquanto isso, acalme-se. Não é tentando ouvir mais forte que você vai entender. É descansando no Pai, silenciando por dentro, que você começará a perceber o que Ele já revelou. A resposta está vindo, ou melhor, a resposta já veio. Agora é o seu coração que precisa se alinhar com o céu para reconhecê-la. Você já sentiu que o que mais atrapalha a resposta de Deus é o barulho da sua própria ansiedade? É como se o coração, por estar agitado, não conseguisse perceber aquilo que o céu já está tentando mostrar. E mesmo orando, mesmo clamando, há dentro de você uma tempestade de "e se", de dúvidas, de medos, que tornam difícil ouvir a voz mansa do Espírito. Mas há uma verdade que liberta. Deus não se revela no desespero. Ele se revela na rendição. Enquanto você luta para entender, Ele espera que você apenas confie. Enquanto você quer provas, Ele te oferece presença. E muitas vezes é quando você diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer, que Ele responde: agora sim, posso te mostrar o que eu já havia preparado. Talvez a resposta que você tanto procura não esteja no futuro, mas no agora. Está na paz que você sente quando pensa em algo específico. Está na força que você ganha toda vez que insiste naquilo que parece impossível. Está na leveza que desce sobre você depois da oração, como se o céu dissesse: esse é o caminho. Você não precisa entender tudo, precisa apenas discernir aquilo que vem de Deus. E tudo o que vem dele carrega 3 marcas: paz, convicção e direção. Mesmo que doa no começo, mesmo que não faça sentido aos olhos humanos, a alma sente quando é Deus. Talvez hoje você precise de silêncio, não externo, mas interno. Um silêncio que permite ao Espírito Santo sussurrar, um espaço onde a fé substitui a urgência. Pois Deus não age pela pressa, Ele age pela perfeição do tempo. Relembre agora quantas vezes você já soube lá no fundo o que era certo, mas hesitou por medo, por insegurança, por esperar algo mais visível. Não se culpe por isso, faz parte da jornada. Mas hoje, Deus te chama a confiar no que Ele mesmo semeou dentro de você. Você não está perdido, você não está sem resposta, você está sendo conduzido. E passo a passo, a resposta será revelada. Não como um raio, mas como o sol, nascendo devagar, mas iluminando tudo. Há uma sabedoria no céu que não cabe nos caminhos da lógica humana. Deus não se apressa, mas também não se atrasa. E por mais que você deseje uma resposta imediata, é preciso lembrar: Ele não revela nada fora do tempo certo, porque Ele ama demais para entregar algo antes que você esteja pronto. Sim, às vezes a resposta demora não porque Deus não quer falar, mas porque Ele está preparando o seu coração para receber. O Senhor não entrega promessas a corações apressados. Ele entrega revelações a corações rendidos. E talvez o que você está vivendo agora seja esse tempo de preparo, de cura silenciosa, de amadurecimento invisível. Não se trata apenas de obter a resposta. Trata-se de se tornar a pessoa que saberá o que fazer com ela. Você já orou, já chorou, já perguntou a Deus muitas vezes o que deve fazer. Mas e se, por um momento, você apenas se calasse por dentro e dissesse: fala, Senhor, eu só quero ouvir a tua voz, sem ruído, sem expectativa de ouvir o que deseja, sem tentar encaixar a resposta em seus planos, apenas abrir o coração e dizer: eu confio, mesmo sem saber, eu confio. A fé verdadeira não exige detalhes, ela segue o sopro do Espírito, e a resposta que Deus colocará em seu coração não será confusa. Ela virá com a marca da paz, mesmo que traga desafios. Ela virá com uma firmeza amorosa, mesmo que vá contra o que você planejava. Porque quando Deus fala,
Até o que assusta se torna fonte de paz. Hoje, o Espírito Santo quer te ensinar a escutar com os olhos fechados e o coração aberto, a discernir a vontade de Deus pela presença e não pela aparência, porque nem tudo que parece certo é de Deus, e nem tudo que parece difícil é erro. O que é dele permanece, o que é dele flui, mesmo em meio à dor. E se a resposta for esperar? E se a resposta for mudar de direção? E se a resposta for perdoar, soltar, deixar ir? Ainda assim, será a resposta certa, porque virá do céu e não dos seus desejos. E quando você acolher essa resposta com fé, tudo começará a fazer sentido, mesmo que aos poucos. Há algo sagrado no instante em que o coração se rende completamente. É como se, ao soltar o controle, a alma finalmente ouvisse o que Deus vinha dizendo há tempos. A ansiedade cala, a dúvida se desfaz. E o que antes parecia silêncio, se revela como direção. Quantas vezes você se sentiu confuso, mesmo depois de orar? Quantas vezes pediu um sinal e ele não veio da forma que esperava? Talvez porque a resposta já estivesse sendo soprada, não nos eventos externos, mas dentro de você. Deus não fala sempre pelas circunstâncias. Ele fala pelo Espírito. E o Espírito testifica dentro do nosso espírito aquilo que é dele. Você não precisa correr atrás de respostas desesperadamente. A vontade de Deus não se esconde de quem o busca com sinceridade. Ela pode até parecer oculta por um tempo, mas é só para que você mergulhe mais fundo. Mais do que respostas, Deus quer comunhão. Mais do que mostrar um caminho, Ele quer caminhar com você. E é nesse lugar de intimidade, de entrega verdadeira, que as coisas começam a clarear. Não como uma resposta gritante, mas como uma convicção mansa, constante, firme. É como quando você respira fundo e sente, é isso, sem plateia, sem certeza lógica, sem a aprovação dos outros, apenas a paz de quem ouviu o sussurro do céu. Se você está esperando por um sim ou um não, talvez Deus esteja te oferecendo algo mais profundo. Um discernimento espiritual que vai além das alternativas. Um tipo de revelação que não apenas aponta um caminho, mas transforma o seu coração para estar pronto para o que vier. E isso é maior do que qualquer resposta. Não apresse o céu. A resposta que vem de Deus não carrega confusão nem opressão. Ela pode até contrariar o que você quer, mas trará alívio à alma. Pode te desafiar, mas não vai te pesar, porque Deus não revela para te aprisionar. Ele revela para te libertar. Então hoje, respire. Feche os olhos por um instante e diga, fala, Senhor, mesmo que eu não compreenda, eu confio que o que vier de ti será o melhor para mim. E nesse simples gesto, a resposta começará a nascer, não na cabeça, mas no coração. A resposta de Deus nem sempre vem para mudar as circunstâncias. Às vezes, ela vem apenas para mudar você. E essa mudança interna é o verdadeiro milagre. Porque quando o coração é tocado pela revelação do céu, até o deserto se torna caminho, até a espera se torna sagrada. Quantas vezes você desejou que a resposta fosse clara como um mapa? Mas Deus, com sua ternura, prefere te dar uma bússola, a paz. Porque Ele sabe que se você seguir pela paz, mesmo sem entender todos os passos, chegará onde precisa chegar. E essa paz não é ausência de luta, é presença de direção. É como uma brisa que sopra na alma e diz, continue. Há uma sabedoria escondida naqueles momentos em que tudo parece parado. Deus está ensinando você a reconhecer a voz dele entre tantas outras, a distinguir o sagrado no meio do barulho, a perceber que ele fala com você de forma única, como um pai que conhece os detalhes do seu ser. E ele quer que você aprenda a confiar nessa voz interior que vem dele.
Você já sentiu um incômodo ao insistir em algo? Ou, ao contrário, uma paz estranha ao considerar algo que parecia difícil? Esses são pequenos sussurros do Espírito. Ele age dentro, não fora. Ele te molda por dentro antes de transformar o cenário. Hoje, talvez, a resposta que você tanto quer já esteja viva no seu coração, mas está coberta pelas suas inseguranças, pelos seus medos, pelos seus e se. Por isso, Deus quer te limpar por dentro. Quer tirar as poeiras da dúvida, os entulhos da pressa, o ruído da opinião alheia e deixar apenas a voz dele ecoando como uma canção de confiança. Lembre-se, a resposta certa é aquela que te aproxima de Deus e não apenas da solução. Ela pode não parecer ideal aos olhos humanos, mas, ao aceitá-la, você vai perceber que o coração finalmente encontra descanso. Porque nada é mais certo do que aquilo que Deus confirmou em silêncio. Então, respire fundo, feche os olhos e diga com fé: Senhor, eu aceito tua resposta, mesmo que ela não seja o que eu imaginei, porque eu sei que vem do teu amor por mim. E com essa entrega, algo dentro de você começará a se alinhar com o céu. Há uma diferença entre ouvir uma voz e reconhecer uma presença. A resposta que Deus quer te dar não é apenas um sim ou um não. É a revelação de que Ele está contigo, mesmo no intervalo da dúvida. Porque há uma linguagem que só o céu fala, e ela se aprende no silêncio, na espera, na rendição mais profunda. Você já reparou que as maiores transformações da sua vida não vieram com barulho? Vieram no íntimo, no quarto escuro, em meio ao choro solitário. Na madrugada em que você pensou em desistir, e de repente, uma força inexplicável te fez seguir em frente. Ali, sem palavras, sem resposta visível, Deus falou. Porque o Senhor não está apenas interessado em responder perguntas. Ele está moldando uma fé que vive mesmo sem todas as respostas. Uma fé que não precisa entender o porquê, desde que tenha convicção do com quem. E é nesse lugar de intimidade e confiança que a verdadeira revelação acontece. Hoje o céu te convida a sair da lógica e entrar na presença. A deixar de buscar sinais externos e voltar-se ao interior, onde o Espírito Santo habita. Porque tudo que é essencial, Deus escreve dentro de você. Ele planta sementes de direção no seu espírito, que florescem no tempo certo. Talvez você esteja tão concentrado em resolver, decidir, acertar, que se esqueceu de simplesmente estar com Deus, estar presente no agora. Porque às vezes a ansiedade de saber o que fazer amanhã te impede de ouvir o que o céu está dizendo hoje. E a resposta, que parecia tão distante, estava o tempo todo em sua alma, esperando que você se aquietasse o suficiente para reconhecê-la. Você não precisa correr atrás da vontade de Deus como quem busca algo perdido. Ela já está em você. Porque quando você entregou sua vida a Ele, quando você disse, eis-me aqui, algo sagrado foi selado em seu espírito. A bússola do Espírito começou a guiar seus passos, mesmo quando os olhos não enxergam. Lembra daquela decisão que parecia errada aos olhos dos outros, mas te deu uma paz profunda? Ou daquela escolha que exigiu renúncia, mas te trouxe descanso? Isso é direção espiritual. Isso é resposta do céu. E mesmo quando Deus permite que o caminho fique nebuloso, é porque Ele quer te ensinar a confiar mais na luz interior do que nas luzes do mundo. Porque o caminho do Espírito é estreito, mas é seguro. E quem anda por ele não tropeça, mesmo no escuro. Não espere que Deus fale sempre do mesmo jeito. Ele pode usar uma canção, pode usar o silêncio de um momento, pode te visitar com uma lembrança antiga que de repente ganha novo sentido. Pode te fazer lembrar de algo que você sentiu há meses e hoje entende como resposta. Por isso, esteja atento. Deixe que o Espírito Santo te ensine a ouvir com o coração, não com os ouvidos. A perceber o céu dentro, não fora.
Porque o que Deus tem para te revelar já foi colocado em ti. Agora é tempo de perceber. E se você sente nesse momento que algo acendeu dentro de você, isso já é resposta. Talvez a resposta mais linda. Deus está com você. E onde Ele está, não há confusão, apenas direção. Existe um lugar dentro de você onde a presença de Deus sussurra o que o mundo não consegue ouvir. Não é um lugar físico, nem acessível pelos sentidos comuns. É um lugar santo, onde só se entra com o coração quebrantado, a alma rendida e os ouvidos abertos para escutar o que o Espírito revela em silêncio. Talvez você esteja cansado de pedir sinais. Talvez você tenha dobrado os joelhos e dito: Senhor, se for tua vontade, mostra-me. E nada aconteceu. Nenhuma porta abriu, nenhum sonho confirmou, nenhuma palavra saltou da Bíblia como antes. Mas ainda assim, algo dentro de você não desistiu. Essa persistência silenciosa já é a voz de Deus te guiando. Porque a resposta que vem do céu não precisa gritar. Ela se sustenta sozinha, com a firmeza da paz. É como uma brisa leve que toca o coração e acalma os pensamentos. É como um amanhecer sem pressa, que vai aos poucos iluminando o que parecia escuro. É um sim que se instala sem ruído, um não que se aceita sem dor. E quando você se dispõe a ouvir com a alma, percebe que Deus já vem falando com você há muito tempo. Naquele incômodo que surgiu toda vez que você tentou seguir por um caminho errado. Naquela sensação de está tudo bem, quando ninguém mais entendia a sua escolha. Na leveza, após uma renúncia. No alívio, ao abrir mão do que parecia certo. Esses são códigos espirituais. Formas que o céu tem de dizer: estou te conduzindo. O problema é que muitas vezes você espera que a resposta venha como solução, mas ela vem como transformação. Você espera que Deus te diga o que fazer, e Ele prefere te ensinar quem você está se tornando. Porque a vontade de Deus não é um destino fixo, é um estado de alinhamento. Quando você se alinha ao coração dele, até os caminhos mais difíceis se tornam planos. Até o impossível se torna passagem. E o que parecia indecifrável começa a fazer sentido pouco a pouco. Hoje, talvez você esteja diante de decisões difíceis. Talvez esteja tentando entender se deve seguir ou parar, se deve esperar ou avançar. Talvez esteja tentando não errar, não repetir erros do passado, não se perder de novo. Mas a verdade é que Deus não te chama para a perfeição. Ele te chama para a confiança. Ele sabe como falar com você. Ele sabe como alcançar o seu coração. E mais do que isso, Ele tem prazer em revelar sua vontade aos filhos que o buscam de forma sincera. Você não está pedindo demais. Você não está esperando em vão. Mas talvez seja a hora de parar de perguntar: o que eu devo fazer? E começar a perguntar: Senhor, quem eu preciso me tornar para entender a tua resposta? Porque às vezes o que está em jogo não é a direção, é a transformação. E quando o coração se alinha ao céu, a resposta vem como consequência da intimidade. Respire, entregue, descanse. A voz de Deus não se impõe. Ela se revela a quem escolhe confiar. E você está mais perto do que imagina. Quando a alma está pronta, Deus revela aquilo que o coração já pressentia. Você pode não ter ouvido uma voz audível, nem visto uma resposta clara nos céus, mas há uma certeza que começa a brotar quando o Espírito repousa no colo de Deus. A certeza de que Ele já falou. E o que Ele falou, ninguém pode apagar. Talvez você esteja procurando a resposta como quem busca algo perdido, percorrendo vídeos, mensagens, sinais externos. Mas a verdadeira resposta não está longe. Ela está mais perto do que seu pensamento. Está no centro do seu espírito. Porque o Deus que você busca fora já habita dentro. E se, ao invés de pedir mais confirmações, você se ajoelhasse para agradecer pela resposta que está vindo, mesmo sem vê-la? E se, ao invés de clamar por direção, você apenas dissesse: Senhor,
faz em mim o teu querer. Isso muda tudo, porque o céu não responde exigências, o céu responde corações rendidos. A dúvida te cansa, a espera te esgota, a incerteza te aflige, mas a voz de Deus é como um farol. Mesmo que distante, ela nunca se apaga. Ela permanece firme, acesa, constante, convidando você a seguir um passo por vez, sem medo. Porque onde há fé, há caminho. Quantas vezes Deus te respondeu através da paz que ninguém entendeu? Quantas vezes você sentiu algo clicar dentro de si, como se finalmente algo se alinhasse, mesmo que o mundo dissesse o contrário? Esse é o toque sutil do céu. Esse é o sinal que não precisa de palavras, porque quem tem o Espírito discerne o invisível. Mas para isso, é preciso aprender a distinguir entre a voz de Deus e a voz do medo. O medo paralisa, a voz de Deus impulsiona, o medo confunde, a voz de Deus esclarece, o medo exige segurança, Deus oferece fé, e onde há fé, há luz, mesmo quando os olhos ainda não veem. Deus quer te ensinar a caminhar com confiança no que Ele colocou dentro de você. E não há ninguém que possa tirar de suas mãos o que foi revelado ao seu espírito. Nem o tempo, nem as críticas, nem a dúvida passageira. Se foi Deus que plantou, vai florescer. Mas florescer exige paciência. A flor não pergunta ao jardineiro quando vai abrir. Ela apenas se deixa cuidar, regar, aquecer. E assim, no tempo exato, ela se abre naturalmente. É assim também com a resposta que você tanto espera. Você não precisa correr. Você não precisa entender tudo agora. Você precisa confiar naquele que escreve os tempos, porque ele já revelou em parte e vai completar a revelação no tempo certo. Enquanto isso, a sua tarefa é descansar e seguir com fé. Então, feche os olhos agora. Sinta o que permanece. Perceba o que acalma. Escute o que o coração, em silêncio, já sabe. Deus está falando e você está ouvindo. Chegou o tempo de silenciar por dentro, de recolher a alma como quem recolhe folhas ao final da tarde, de parar de correr atrás de respostas e simplesmente permitir que Deus revele o que já está plantado dentro de você. Porque a revelação não vem pela força, ela vem pela entrega. Talvez você tenha esperado muito, pedido muito, chorado em silêncio. Talvez tenha se sentido esquecido, abandonado, ignorado pelo céu. Mas o Espírito de Deus sussurra agora: eu sempre estive aqui. E o que preparei para você não se perdeu no tempo. Sim, há respostas que vêm em forma de paz. Há outras que vêm como uma porta se fechando. Há aquelas que nos surpreendem e aquelas que nos quebram antes de nos curar. Mas todas as que vêm de Deus nos aproximam dele, e isso basta. Neste momento, feche os olhos, respire profundamente, permita-se parar e entregue a Deus todo o peso da dúvida, todo o medo de decidir, toda a ansiedade por respostas rápidas. Porque agora é tempo de confiar. Senhor, meu Deus e Pai, hoje eu me coloco diante de Ti como estou, com minhas dúvidas, meus silêncios, minhas confusões. Tu conheces meu coração, mesmo quando eu não consigo traduzi-lo em palavras. Tu sabes o quanto eu tenho esperado por uma resposta. Mas hoje, mais do que uma solução, eu te peço, revela-me a Tua presença. Jesus, toca onde ninguém mais toca. Visita o lugar da minha alma onde ainda há medo e sopra a Tua paz. Onde há confusão, traz clareza. Onde há pressa, planta paciência. Onde há solidão, acende Tua companhia. Pai de misericórdia, se a resposta que espero não for o Teu querer, então que seja feita a Tua vontade e que meu coração se curve diante do Teu plano, mesmo sem entendê-lo. Dá-me ouvidos para ouvir o que o Espírito diz e coragem para seguir mesmo sem garantias. Não quero caminhar com base no que vejo, mas com base no que sinto vindo de Ti. Confirma, Senhor, no meu espírito o que o céu já escreveu. Revela pouco a pouco, com ternura e verdade, aquilo que está por vir.
e enquanto não vejo, me ensina a descansar, me ensina a confiar, me ensina a te seguir, mesmo em silêncio. Aquieta, Senhor, o coração de quem agora confia em Ti, porque mesmo sem palavras, minha alma sabe que Tu estás aqui. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários a palavra que representa sua entrega de hoje. Pode ser confiança, escuta ou simplesmente aqui estou. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de direção e inscreva-se para continuar caminhando conosco no caminho do sagrado.